Namastê, seja bem-vinda aqui ao meu canal Gayatri Astrologia Védica. Meu nome é Cris, eu sou astróloga que tá aqui por detrás do Gayatri. Eu já venho trazendo alguns vídeos, tentando manter uma frequência, né? Nem sempre a gente ainda tá conseguindo, mas estamos colocando a propósito. E uma das decisões que eu tomei é de começar a trazer uns assuntos, principalmente básicos, né, de base, para que a gente possa devagarzinho entender realmente desde o início toda a concepção e aí vá se aprimorando e trazendo assuntos mais complexos de astrologia védica. E por isso, então, hoje eu resolvi trazer esse vídeo falando, né, muita gente quando me procura e até quando já está fazendo o processo do mapa, a gente fala qual a diferença, então, da astrologia védica para a astrologia ocidental, né? A gente costuma dizer que a astrologia védica é chamada de astrologia sideral e a astrologia ocidental a gente chama de astrologia tropical. Então grava aí porque eu vou usar esses nomes agora para te explicar. Bom, muito bem. Então, a astrologia sideral, que é a astrologia védica, a gente se baseia, né, o cálculo que a gente faz para montar o seu mapa e poder explicar toda a sua história, e aí você poder ter um autoconhecimento de todo o seu processo nessa vida aqui, né, que você está vivendo. A gente usa como referência a posição do Sol em relação às estrelas, né, que são as constelações. Inclusive, hoje a gente tem apps muito bacanas. Um deles, se eu não me engano, é o Stellarium. Se você quiser ver as constelações, né, então você pode ver lá as constelações de Áries, as constelações de Touro, né, a gente consegue ver os planetas e aonde eles estão nessas constelações, né, dia a dia. É muito interessante, eu gosto bastante e recomendo. Se eu não me engano, é Stellarium, mas também com certeza vão ter outros apps que podem te dar essa informação. Então, se a astrologia sideral ou védica, ela faz toda essa base de cálculo em relação ao Sol, às constelações, a astrologia ocidental ou tropical, ela faz os cálculos em relação ao Sol e o posicionamento da Terra, né? Mais ou menos há 2.000 anos atrás, essa distância do Sol e as estrelas e do Sol e da Terra era mais ou menos uma distância igual. Então, a gente falava que as duas astrologias, elas davam exatamente os mesmos resultados. E aqui a gente não está falando nem que um resultado é mais certo, mais correto, menos correto. A gente está falando que as bases de conhecimento são diferentes. E há 2.000 anos atrás, essas distâncias usadas, elas estavam alinhadas. Porém, as estrelas, as constelações, a cada 72 anos, elas vão se movimentando a 1 grau. Então, hoje, a gente tem uma diferença de mais ou menos 23 a 24 graus. Ou seja, da posição do Sol em relação às estrelas, elas foram se movimentando. E por isso, então, a gente está tendo, quando a gente faz o mapa de uma pessoa dentro da astrologia sideral ou védica, a gente tá vendo essa diferença, né? Então, por exemplo, eu sou do signo de Câncer, né? E o meu signo, vamos voltar. Eu, dentro da astrologia tropical ou ocidental, eu sou do signo de Câncer, e na astrologia védica ou sideral, eu sou do signo de Leão, né? Essa diferença acontece. E a mesma coisa acontece nos trânsitos, né? Então, se você acompanha um astrólogo que faz os trânsitos baseados na astrologia tropical, né, astrologia do Ocidente, você vai ver que ele de repente está falando que Saturno, por exemplo, agora está em Peixes, né? Mas se você olhar um astrólogo védico, você vai ver que Saturno está em Aquário. Essa diferença de 24 graus que vai se mostrando, né? E aí, Cris, como então que eu me resolvo? Bom, primeira coisa, você precisa fazer o seu mapa, né? Seja ou ou em qualquer uma das astrologias. Mas muitas pessoas que chegam a mim já fizeram o seu mapa na astrologia ocidental, né? Na astrologia tropical, e querem fazer o mapa na astrologia
védica, né? E aí, em geral, eu vou te dizer que até hoje, de todos os mapas que eu fiz, eu só tive uma pessoa em que o signo permaneceu. Por quê? Porque realmente tem uma possibilidade pequena, porque quando a gente olha, né, um mapa, cada signo pega uma fatia de 30 graus. Né? Então, se a gente tem uma diferença entre as duas astrologias de 24, provavelmente a maioria das pessoas realmente vai estar em outro signo e uma pequena porcentagem pode acabar ficando no mesmo signo. A astrologia védica, por trabalhar com as constelações, né, das estrelas, a gente traz um conhecimento que a gente chama de nakshatras, ou constelações, ou mansões lunares. Esse conhecimento, que é uma das bases mais fortes da astrologia védica, ela traz muito em relação à sua mente, né? E o que sustenta determinados tipos, como funciona a sustentação em assuntos como de relacionamento, de carreira, até em questão do quanto, né, você ganha de dinheiro. Então, a astrologia védica, a gente traz muito esse conhecimento das constelações lunares, que é uma das partes que realmente mais gosto. Agora, depois que você, né, vamos dizer que você já tem o seu mapa nas duas astrologias, ou fez o seu mapa, sabia o seu signo na astrologia tropical e resolveu fazer o seu mapa na astrologia védica, né? Ou sideral. Então, como que você pode seguir aí da frente? Bom, aí você tem que fazer uma opção. Se você, que nem eu sou de acordo com a minha astrologia tropical, eu sou de Câncer, mas de acordo com a astrologia sideral ou védica, eu sou de Leão. Então, eu me considero, né, como eu uso e trabalho somente com astrologia védica, eu me considero leonina e acompanho os trânsitos astrológicos védicos, porque não faz sentido, por conta dessa diferença de 24 graus, eu acompanhar os trânsitos astrológicos ocidentais ou tropicais, né? Então, aí você tem que escolher um lado, né? Então, muitas pessoas, quando eu vou fazer o mapa, essa é uma das colocações que eu sempre faço. A partir de agora, tome uma decisão, escolha, né, que fez mais sentido para você, qual dessas duas astrologias, né? Porque geralmente, quando uma pessoa vem fazer um mapa, em geral é porque ela tá com questões na vida que ela não consegue entender ou não consegue resolver, e tamanha essa dificuldade que ela precisa de um conhecimento que possa ajudar ela nesse processo. A astrologia serve para isso, para dar essa luz, para dar esse esclarecimento, para trazer esse autoconhecimento, né? E a partir do momento que você já começa a entender a sua história, né? Porque a astrologia védica, ela vai trabalhar com toda essa questão de quais os karmas que você trouxe para viver nessa vida, né? E a partir do momento que você entende, aí você também pode começar a acompanhar os trânsitos astrológicos para entender quando que certas coisas vão acontecer, vão ser mais, vamos dizer, elas vão ser mais exponentes, elas vão estar lá, né? Vão estar mais fortes, ou quando elas vão ficar mais tranquilas, né? E para isso a gente segue os trânsitos astrológicos. Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, né, você coloca aí embaixo. Pedir para o pessoal assinar, colocar um like aí para ajudar a gente no canal. A minha ideia é trazer com mais frequência agora os vídeos, né? Eu tô numa história aí de realmente conseguir trazer esse conhecimento, e a ideia de quando eu falo é trazer algo que você possa usar no seu cotidiano, algo mais prático, né? Porque todo esse conhecimento, ele também, a gente precisa entender o que está acontecendo e trazer ele de uma forma prática para que a gente possa usar aqui no nosso dia a dia e até com uma forma de planejamento, né? A gente, dentro da astrologia védica, a gente consegue enxergar praticamente todas as nuances da sua vida, e aí tem aprofundamentos como mapa de carreira, mapa de revolução do ano, então a gente consegue enxergar naquele ano quais são as propostas colocadas para você,
né? Então, isso tudo te ajuda onde? No seu planejamento e muito mais, te ajuda no seu próprio entendimento das suas questões, né? Eu mesma falo que a astrologia me salvou no ponto em que, a partir do momento que eu entendo essas questões que antes para mim eram meio obscuras ou que eu lidava com elas de uma forma que eu não conseguia resolver, nem fazer com que ela andasse, nem fazer com que eu me entendesse naquele processo, a partir do momento que eu comecei a estudar meu mapa, muitas coisas realmente se libertaram, andaram, né? Andaram porque a partir do momento que eu entendo aquela perspectiva e todo aquele processo está acontecendo na minha vida, eu tenho mais chance de atuar de uma forma consciente. Muito bem, então eu espero que eu tenha te ajudado aqui um pouquinho com a diferença dessas astrologias. Se você quiser uma leitura de mapa, é só entrar em contato comigo. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, o meu site, que ainda está passando por algumas remodelações, mas é só acessar lá que a gente conversa. Dani Avad, e até o nosso próximo vídeo.